Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, o juízo virá. Vamos aproveitar e vamos ler o capítulo todo, né? Que é um capítulo muito importante. Amém? Diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que nos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não corredes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, o qual há de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes-se-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pai amado, mais uma vez estamos falando contigo e venho nesta hora, ó Pai, te agradecer por essa oportunidade. Sabemos que não somos dignos de falar de uma palavra tão gloriosa. Quem somos nós? Quem sou eu para transmitir a tua palavra? Deus, reconhecendo a minha insignificância diante de uma palavra tão grandiosa, a minha impotência diante de tão grande demanda, eu te peço nessa hora que tu venha, pela tua misericórdia, falar aos nossos corações. Ó Deus, se não for dessa forma, nada poderá ser feito. Sem a tua atuação, nada podemos fazer. E isso é maravilhoso aos nossos olhos, porque sabemos que a ti pertencem a honra, a glória e o louvor. Mas o teu povo, ó Pai, nesta noite, nós necessitamos de ouvir a tua voz, para que possamos, ó Pai, continuar, porque sabemos que ainda há uma jornada a ser seguida. Ó Deus, por isso eu te peço, Pai, que tu venhas manifestar a tua graça, o teu amor, e liberar nesta noite a tua palavra em nossos corações, para que nesta noite haja cura, libertação,
haja salvação, haja edificação para a glória do teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos amados que se assentem, por favor. O tema dessa mensagem é: o juízo virá. E a gente não teria um tempo hábil para fazer um comentário em todo o capítulo, mas algumas coisas aqui queremos ressaltar. O Espírito Santo nesta noite tem falado aos nossos corações, e uma delas está no versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Então, várias informações importantes. Primeiro, a mais clara, que está próximo o fim de todas as coisas. E como nós percebemos que está próximo o fim de todas as coisas? Por causa dos sinais, que estão cada vez mais claros. Quais seriam os sinais do fim de todas as coisas? Guerras, rumores de guerra, a ciência se multiplicará, filho contra pai, pai contra filho, e a apostasia que encampou o evangelho de forma mundial. Tem hora que eu fico analisando assim, o que a gente vê na internet a nível mundial de apostasia é estarrecedor. É estarrecedor. Eu sei que algumas pessoas preferem não. Algumas pessoas vivem naquela ideia de, eu não quero nem pensar, cada um vai dar conta de si. Mas por que precisamos pensar nisso? Porque em todo esse cenário, nós temos a nossa atuação. Primeiro, de observar que tudo isto evidencia a volta de Cristo. A idolatria a pastores, a celebridades evangélicas, a heresia aumentando de forma... Isso tudo grita, isso tudo reluz que Jesus está voltando, e perto está o fim de todas as coisas. E por que também que nós temos que observar isso? Porque nós corremos um risco muito grande, às vezes, nem de sermos levados por essas heresias, mas às vezes de desanimarmos, porque a única forma que nós conseguimos vencer uma heresia é com a verdade. E às vezes são tantas pessoas correndo na direção oposta que às vezes pode acontecer conosco igual aconteceu com João Batista. Depois de dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, depois de preso, ele manda mensageiros. Olha que nível chega quando a tribulação e o poder das trevas aumenta a ponto dele já não tendo mais aquele contato que ele tinha com Jesus e com todo mundo, ele ficar, será ele mesmo? Eu sei que talvez alguém questione, né? Mas como pode o João Batista, aquele que se alimentava de mel silvestre e tal, e comia gafanhotos e pregava daquela forma? Você tem que ver que, apesar disso tudo, até João Batista, Jesus não havia morrido. Então, ainda o véu do templo não tinha se rasgado e o Espírito Santo ainda não estava na terra. Então, haveria não tinha a facilidade que nós temos agora do contato com Deus. Então,
quando ele fica preso, ele tem uma dificuldade. E daí, o outro agravante, que naquele momento ele não estava congregando, porque ele estava preso. Precisamos do congregar. Então tudo isso levou João Batista, e às vezes, quando nós olhamos tantas pessoas, multidões correndo na direção contrária à nossa, temos que estar muito, o que diz aqui? Vigiai, sede sóbrios e vigiai em oração. Porque às vezes, por um minuto, podemos esquecer que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Às vezes nós queremos fazer parte, né? Como é que o povo faz, né? Ele quer votar naquele que está ganhando, ele quer torcer para o time que ganha, e aquela coisa toda. Mas quando se fala do Evangelho, precisamos ter muita personalidade. Mas fala também de sermos sóbrios. Esses sóbrios não é só no sentido que o cristão não deve se embriagar. Porque em todo esse cenário de apostasia e de escassez, de ansiedade, tem muita gente que anda se embriagando. Não se embriagando de forma literal, de álcool ou de coisa parecida, mas se embriagando de entretenimentos, se embriagando de informações. Tem gente gastando mais tempo querendo informações do que está acontecendo no mundo e no Brasil do que a sua comunhão com Deus. Porque o que mais tem hoje são informações. Tem gente embriagado com isso. Tem gente que está mais conectado com aquilo que a mídia está falando, e que às vezes nem sempre é verdade, do que com o que Deus quer falar para ele ou para ela. E essa é a embriaguez do século. O aumento da informação, a enxurrada de informações e depois o entretenimento. Pessoas que estão se entretendo, um com novela, outros com seriados. É tudo, na verdade, um analgésico para que nós esqueçamos, nós, por um minuto, temos um pouco de paz e esqueçamos que o mundo está indo ladeira abaixo. E quando se fala nisso, algumas pessoas não gostam. Alguns falam, são profetas do caos, igual falavam com Jeremias. E alguns acham que não é muito agradável falar dessa forma. Temos que ter uma política de boa vizinhança, temos que ser um pouco mais sociáveis e falar, e eu enxergar as coisas não é muito bom. Só que se esquece que esse posicionamento é a característica do cristão. Assim foi Jeremias no tempo dele, assim foi Paulo, Timóteo, Pedro no tempo dele. E às vezes, por não fazermos a nossa parte, corremos o risco de alguma forma nós sermos envolvidos nisso tudo. E o mais importante disso tudo é que muita gente olha para o cenário e acha que está tudo bem e que nada vai nos abalar e que o crente não pode passar por nada. Esquece que o Coliseu foi palco de inúmeras mortes. Os cristãos eram perseguidos no início. E tudo isso está acontecendo. É o mesmo cenário que Jeremias pregava. E o pior, que por causa da misericórdia de Deus e por causa do amor de Deus, algumas pessoas pensam que o juízo não virá. Mas o juízo virá. E por que o juízo virá?
Porque se o juízo não viesse, Deus não seria justo. Só que ele é justo. Agora, como o juízo virá? Versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Não seria justo que o juízo começasse pelo mundo. Porque nós é que temos uma Bíblia na mão, nós que conhecemos o Evangelho, mas somos nós que estamos dando um mau testemunho diante do mundo. E o que Deus poderia fazer, já que a profecia é que ele vem buscar uma igreja pura e imaculada como uma virgem? Se ele vem, ela vai existir. E aqui está dizendo que nós somos provados. E o que é provar? Quando uma prata ou um ouro é provado, como que uma prata é provada? Se coloca a prata diante de um calor extremo, e à medida que o calor vai chegando àquela prata, vai saindo tudo quanto é impureza. E como é que se sabe que aquela prata está na condição de pureza? É quando chega uma pureza tão grande que ela reflete a face do ourives. Pois é, Paulo escreveu que nós refletimos a glória de Cristo como espelho. Será que a igreja tem refletido a glória de Cristo como espelho diante de tanto escândalo que acontecem? Não. Não seria justo da parte de Deus que ele enviasse o juízo primeiro para o mundo, se hoje a igreja é um mau exemplo diante do mundo? Nós pregamos contra o pecado, mas o pecado está dentro da igreja. E o pior, além de tudo, ainda somos covardes, porque a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor do Senhor é aborrecer o mau caminho e a boca perversa. O que é o mau caminho? Esse evangelho distorcido, esse evangelho mentiroso que não é o evangelho da Bíblia. O que você faria se alguém entrasse na sua casa e vandalizasse a sua casa? No mínimo você chamaria a polícia. E o que está acontecendo na casa de Deus é isso. Ela foi invadida, e o pior, dizem cristãos mancham o nome da igreja, e quem deveria fazer a oposição não faz, para não arrumar inimizade. A gente prega assim, e depois um monte de gente vem reclamar com a gente. Por quê? As pessoas gostam da mentira. As pessoas gostam de pessoas que não tenham coragem de falar a verdade para ela. E as pessoas gostam de viver uma mentira. Agir como se tudo estivesse bem. Quando a imoralidade entrou na igreja, quando a idolatria entrou dentro da igreja, falamos contra as pessoas que adoram imagens, fazemos pior. Eles adoram imagens inanimadas, mas a igreja hoje adora homens, pastores, políticos. Como? O juízo virá por isso, porque a igreja será purificada. Eu sei que muitas pessoas irão ouvir essa mensagem e não irão aceitar, assim como não aceitaram. Mas por que não aceitaram? Porque quando Jeremias falava, eles dizem assim: para, Jeremias, não vai vir isso tudo aí não. O povo está prosperando, os sacerdotes estão sacrificando, e Deus está no trono. Eles se esquecem quantos anos que Saul ficou no poder em pecado, Deus tendo misericórdia dele. Amados, o que tem acontecido no meio da igreja, se não fosse a misericórdia de Deus, se fosse no tempo da lei,
muita igreja seria fulminada. Alguns até estão sendo. Hora ou outra, alguém morre no altar, alguém morre de uma hora para outra. Eu sei que alguns Deus leva, mas o juízo mesmo virá, sabe por quê? Porque Deus tem dado um tempo. E o pior de tudo, que ao invés deles olharem para si próprio, aonde tem falhado, alguém está colocando a esperança na política. Veja bem, amados, eu não estou dizendo que você não deva votar com inteligência, escolher candidatos que, pelo menos, tenham, mas há pessoas colocando o coração, a esperança no político. Aí não, irmãos. Iremos votar sim com sabedoria em candidatos que defendam a família, as coisas certas. Mas achar que isso vai impedir que o juízo venha é um engano. Não pense que a política vai nos livrar. Sabe por quê? Porque não há outra forma. E quando a palavra fala que, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, no versículo 7, o que quer dizer vigiar? Irmãos, vigiar não é um ato só de você ficar atento, é de, o que é estar vigilante? Vamos supor que está dando uma grande chuva e temos que ficar vigilante. Você vai logo comprar uma caixinha de velas, né? Se faltar luz, tu tem. Se você vê que está tendo falta d'água, você vai armazenar água, não é assim? Estar vigilante é o quê? É se preparar para o que vem. E como é que eu fico preparado para o que virá? Nos enchendo de Cristo. Só que o que está acontecendo com a igreja hoje, que tem muita gente preocupado em descobrir quando virá e como virá, o que virá. Amados, não tenha dúvida. Hoje talvez você possa não acreditar, e eu não tenho dificuldade de você não acreditar. Eu não tenho essa dificuldade. Sabe por quê? Eu não tenho que defender a palavra se defende como uma leoa. Isso aí. E quem sou eu para me achar dono da palavra, que se você falar contra a palavra, achar que eu está me ofendendo? Não está. Mas queira você ou não, com qualquer decisão política que aconteça, nós temos uma chance enorme de, na noite por dia, virarmos uma Venezuela. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos omissos. Pregadores só querem ir pregar vitória, só querem pregar motivacionais para ouvir os glórias e os aplausos e sair de lá todo feliz. Coisa boa, né? Quando você fala o que a pessoa quer ouvir e a pessoa vem e te abraça. Puxa vida, eu estou tão feliz com a palavra. Por causa da omissão de muitos homens e mulheres de Deus, que para não perder a agenda, homens que deveriam falar o que Deus manda falar, mas não tem coragem, o juízo virá. Porque o nosso segmento era chamado de cristãos protestantes. E hoje, o nosso segmento é chamado de gospel. Evoluiu, né? Quando eu era criança, eu era chamado de crente. Lá vai os crentes. E debochavam da gente. Aí evoluiu mais um pouquinho. Aí, não. Nós somos cristãos. Por quê? Para tirar aquela imagem daquele crente que não bebia. E agora a moda, não, chopinho só não tem problema. Que não falava palavrão. Que não ficava ouvindo piadinhas imorais. O crente que era um chato mesmo. Começava a piadinha imoral no meio dos colegas do trabalho, ele não brigava, mas ele ia saindo devagarzinho, para demonstrar que ele não concordava. Agora os crentes, eles são mais agradáveis, né? A conversa já não é para ele, mas ele, para ele ficar bem na fita, ele fica lá, rindo.
éramos chamados de crente. O crente que tinha cheiro de crente, cara de crente e perfil de crente. Aí evoluiu para cristão. Mas o interessante é que a prova é que eles não lêem a Bíblia. Que a Bíblia tem duas afirmativas que são chamados de cristãos. Mas tem 5 afirmativas que somos chamados de crente. Obrigado, Flávio. O que acontece? É só desligar essa aí que está fazendo esse barulhinho. A palavra não fala, nós somos benditos com o cristão Abraão. Não. A palavra fala, somos benditos com o crente. Mas como o crente teve essa marca de ser, então eles quiseram, é igual o partido político quando ele fica queimado, ele muda a sigla, né? Aí mudaram a sigla. Não, crente até o diabo é. Não, o diabo nunca foi crente. O diabo não é crente. Crente é crer em Jesus. Quando se fala crente, é uma abreviatura. Crente em Jesus. Quando falamos a paz do Senhor, não precisamos falar a paz do Senhor, Jesus Cristo. Não, porque só tem um Senhor. Se você é crente, tu sabe quando se fala de Senhor, só tem um. A Bíblia fala que há um só Senhor. É a Bíblia que fala, não sou eu. Então, falamos a paz do Senhor Jesus para ficar mais bonito, mas não é erro de falar a paz do Senhor, porque só há um Senhor, é a Bíblia que fala que só há um Senhor. Então, a paz do Senhor é aquele, ponto. Então, quando falamos crente, é em Jesus. E o diabo nunca vai ser crente. Crer é uma coisa, ser crente em Jesus é outra. Aí depois evoluiu mais um pouco. Cristão já estava um pouquinho ultrapassado, cristão ainda era um pouquinho assim, né? Não. Agora nós somos gospel. Ah, que legal. Agora tirou toda aquela imagem, né? Cristão, ainda ficava um pouquinho, né? Desagradável, que falava do Cristo. E chegamos nesse ponto, onde as pessoas já não querem ser mais uma oposição, nem na vivência, e muito menos na hora que tem acesso à pregação. Se esquecem que o remédio amargo, lá na frente, produz um efeito doce. O juízo começa pela casa do Senhor, simplesmente porque fomos omissos. Nós fomos omissos. Nós não tivemos coragem de nos posicionar. E a coisa chegou onde chegou. A igreja cresceu e se multiplicou. Mas, hoje em dia, o que nós vemos no meio de lugares chamados igreja, pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho. Porque se conhecessem o Evangelho, como ainda seriam prisioneiros? Tem crente, prisioneiro de cigarro, da bebida, de pecados. E o mais interessante, não tem paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. O julgamento começa pela casa do Senhor, porque a igreja não entendeu. E Deus, apesar de ser longânimo, Deus tem uma coisa chamada medida. E quando a medida do Senhor vai enchendo, o que acontece? Ele manda o juízo. Quando será? Eu não posso precisar. Mas eu te digo uma coisa, o juízo virá. E como eu me preparo para o juízo? Quando acontece qualquer catástrofe, qualquer sinistro, seja numa casa, numa condução, quais são as pessoas mais vulneráveis? São os idosos e as crianças. Então, a ordem do dia é crescer espiritualmente. Sabe por quê? O justo, ele vive da fé. Quando o juízo vier, ele só irá ser terror mesmo para o crente que ainda é menino. O crente menino, ele confia mais no dinheiro, no patrão,
na sua capacidade, na política, do que em Deus. O crente que já é adulto, ele sabe que o justo vive pela fé, ele sabe a forma de Deus operar, ele sabe que ele não foi salvo por um evangelho da lógica, nós somos salvos pela loucura da pregação. E se é loucura da pregação, não precisamos de ter lógica para Deus abençoar. Não precisamos que a política ande bem, ou que temos um bom patrão, um bom emprego, para que haja provisão. Nós temos que só crer no Deus da provisão. Então, o problema é que o crente menino, ele é tão menino que ele não entende que esse cenário de juízo que virá vai pegar mais em quem? Em quem é menino. E não buscou crescer espiritualmente. Crentes que não entendeu ainda o evangelho. E por que alguns crentes são meninos? Não são porque às vezes são novos na igreja, não. São aqueles meninos que está escrito no livro de Hebreus. Pelo tempo que vocês estão, vocês já deviam ser mestres. Mas são os meninos. Eu queria dar para vocês alimento sólido, mas você não pode comer. E ele diz ali em Hebreus, que aquele que come o alimento sólido, ele é experimentado para discernir tanto o bem quanto o mal. E quando alguém se torna um cristão adulto, ele entende que tudo o que acontece incide na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então o juízo que virá vai ser terror para aqueles que não amam a Deus. Aí alguém vai falar, então eu estou bem, que eu amo a Deus. Uma das maiores mentiras que se fala hoje é que eu amo a Deus e eu amo meu irmão. Se eu não amo meu irmão que eu vejo, como eu amo a Deus que eu não vejo? Como que eu amo a Deus se eu não faço o que Ele me manda? Jesus disse dessa maneira: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele fala, aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Só que algumas pessoas dizem que amam, de palavras, mas de boca não. Aquele que ama a Deus vai entender, vai obedecer o que Jesus falou. E uma das coisas que ele falou, e esse é o motivo que hoje existem muitos crentes retardados na igreja. Não retardado mental, não. Retardado espiritual. Já devia ser adulto. Mas se assusta até com vagalume. É porque não existe evangelho sem cruz. O evangelho de hoje, ele não tem cruz. Ele venham receber a sua bênção, como se Jesus fosse o Papai Noel, ou o gênio da lâmpada, e as pessoas vão até Jesus para ele dar bênção, quando deveria ser diferente, né? Venham agradecer a Jesus, porque ele morreu por você, meu filho, ele sofreu para te dar a salvação. Venham receber a sua bênção, como se Deus não tivesse dado nada para a gente. E ainda fala assim, o melhor de Deus está por vir. Que melhor de Deus está por vir, irmão? O melhor de Deus já veio, quando ele deu o seu filho lá na cruz do Calvário para morrer por nós, e nos dar acesso a essa graça. Olha o nível de meninice. Olha o nível de meninice, de dizer que o melhor vai vir, como o melhor já veio, irmão, já veio. Irmão, se aquela morte não acontecesse, nem eu e nem você estaríamos aqui. Jesus, tem gente achando que Jesus chegou para a gente, que bonitinho, que joia. Não, irmãos, Jesus foi lá no lixão, no meio do churume, e pegou a gente todo podre, todo enlameado, que a sociedade não queria, que ninguém acreditava, e te deu um novo nome,
e te justificou, e te purificou pelo seu sangue, e alguém fala, venham receber a sua bênção. Só para ter uma noção de que nível está a igreja como menino. E por que são meninos? Simples. Porque não obedece. Quando ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, ele vai dizer, tomai o quê? Sobre vós o meu jugo? Ele não fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, e agora é a sua vitória. Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há pessoas cansadas, ansiosas, desesperadas, porque receberam um Jesus, que não deu um jugo e nem um fardo para essa pessoa. Jugo? Fardo? De que esse pastorzinho baixinho está falando aí, hein? Que esse Derinho está falando de jugo? Nunca vi falar de jugo. Tem isso aí? Tem isso na Bíblia mesmo? Outro dia o camarada, tem na Bíblia mesmo que Deus, a Bíblia fala que Deus castiga a quem ama. Aí o rapaz estava, não, irmão, Deus não castiga ninguém não. Mas então não página da Bíblia. A palavra fala que Deus corrige e castiga quem ama. Não sou eu quem está falando. E tem gente que fala assim, tem jugo? Tem fardo? Onde é que tem isso? Na Bíblia. É loucura, né? A pessoa, vinde a mim que eu vou te dar paz e descanso, mas te dei um troço para carregar. Por isso que é loucura, irmão. É loucura da pregação, não dá para entender. Como que você fala, irmão Hermédio, vem cá que eu vou fazer você descansar. Toma essa mala aqui de 50 quilos e esse botijão de gás. Leva aí, irmão Hermédio. Mas você não falou que eu ia descansar? Pois é. Tem lógica? Não tem lógica? Pois é a mesma coisa, irmãos. É loucura da pregação por isso, porque a olhos humanos não há lógica, alguém chamar para alguém descansar e dar um jugo, só que ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas é leve para quem? Para quem entende. Entende o que é a fé. Nós somos salvos pela fé. Agora observe bem, depois que ele fala isso, ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está falando do jugo e do fardo. Há uma cruz para carregar. Se somos salvos pela fé, a fé diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que para buscar Deus, tem que ter o quê? Tem que ter um negue-se. Mas a confiança está tanta no patrão, a confiança está tanto no dinheiro, que ele fala, não, amanhã eu vou trabalhar no feriado. Não, esse emprego está tirando meu tempo com Deus, mas eu preciso alimentar a minha família. Amém? Ou você quiser pensar dessa maneira? Se só tem esse emprego no mundo, se você acha que você sair desse emprego, o mundo vai acabar para você, eu não posso fazer nada, porque sem fé, tudo que não é por fé é pecado. Eu não vou dizer para você mudar. Só que a palavra fala que aquele que quiser vir a mim e não aborrecer a sua vida, e não aborrecer a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Pois é. Quando olhamos para isso tudo, pela ótica humana, não queremos esse evangelho. Por isso que ninguém quer pregar ele, né, irmã? Né, irmã Miriam? Quem vai querer ouvir? Não, esse Jesus de aborrecer pai, mãe e a própria... Por que aborrecer a própria vida? Não existe evangelho sem cruz. Não. Como que pode? Jesus disse que aquele que encontra com Cristo, com o reino, encontra com o tesouro, é como colecionador de pérolas, que ele coleciona pérolas, mas ele encontra uma tão preciosa, que ele vende todas as outras para poder comprar aquela. A maior mentira que as pessoas dizem é que amam a Deus e não amam. Como que amam a Deus se o resto do tempo é para Deus? Se ele não tem coragem de fazer uma loucura para Deus. Pare e pense.
Qual foi a loucura que você fez para Deus? Zaqueu, ele sobe na figueira brava, talvez rasgou sua roupa porque ele queria ver Jesus. Queremos ver Jesus na nossa vida, mas não queremos aborrecer a nossa vida. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Queremos fazer coisas automáticas. Eu busco a Deus, Ele responde na mesma hora. Queremos uma barganha. Não é assim. Como é que acontece quando um jovem se apaixona por uma jovem? Pode chover canivete, porque ele está lá. Se os ônibus parar tudo, de greve de ônibus, ele vai a pé, mas vai ver a noiva. É um irmãos, porque ama, isso é maravilhoso. Como temos amado a Deus. Então, o motivo pelo qual as pessoas não estão crescendo é porque não têm coragem. Falam que amam, mas não amam. Porque se você amasse, quem ama quer estar perto. Quem ama quer conhecer. E Jesus é uma bênção, desde que Ele não mude a minha rotina de vida. Simples assim. A Bíblia fala que Abraão, nós somos benditos com o crente Abraão, não é isso? Pois é, Abraão, ele sobe o monte, o morro, faz o holocausto, e não foi na mesma hora que a resposta veio. A Bíblia fala que uma noite desceu, as aves começavam a descer sobre o holocausto, e Abraão enxotava. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que quando nós amamos e cremos no Deus que nós aceitamos, pode chegar a noite, pode demorar o tempo, você espera, assim como Jó esperou, e ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra. Mas queremos um evangelho, que fizemos uma campanha de 7 semanas, e a resposta aconteça. Parece mais um gênio da lâmpada, né? Muitos ainda são meninos, porque o evangelho que pregaram para ele, não tem negue-se a si mesmo. Querem carregar a cruz, irmãos, não há como carregar a cruz, se não houver o negue-se. Você não consegue carregar a cruz, e essa bagagem de vaidades que você carrega. Ah não, eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, e me buscardes de todo o vosso coração. Muita gente estão preocupados com isso, com aquilo, mas se o Brasil vira uma Venezuela, eu ouvi falar de irmãos que vieram de lá, que quando escovaram o dente com pasta de dente, se alegraram. Ai, quanto tempo não escovava o meu dente com pasta, com creme dental. Quantas coisas, quantas vaidades, quantas horas se perdem por causa da vaidade, na prancha, na maquiagem e academia e tudo mais. Será que você já se apaixonou por Jesus? Será? Se isso tudo vira uma Venezuela, às vezes nem prancha mais haverá. Se o Brasil de uma hora para outra virar o que virou a Síria, sabe por que a igreja do passado ela era mais avivada? Porque o povo não tinha a vaidade que tem agora. Não tinha máquina de lavar, não tinha liquidificador, não tinha ferro elétrico, então todo o tempo era para o Senhor. Agora tem um monte de coisa, e aí as pessoas se apegam às coisas, eu não vou para o trabalho enquanto não postar a minha fotinha lá no meu status, eu vou, e vai por aí afora, Jesus não é o centro da nossa vida mais. A maior mentira que nós dissemos é que amamos a Deus quando Jesus não está no centro da nossa vida. Por isso, continuam meninos. Não param de ser meninos. Se chamam, vamos para uma campanha que tem revelação, ele vai. Mas se chamam, vamos para o estudo bíblico para aprender. Como é que alguém deixa de ser menino para ficar adulto? À medida que acontece aquilo que Paulo falou. Filhinhos,
por quem eu sinto até agora as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como Cristo é formado em nós? À medida que vamos estudando a palavra, irmão. Não tem, vem cá que eu vou orar para você, para Deus ser formado. Não tem essa oração. Eu vou buscar lá o azeite de Israel, que eu vou passar em você. Não vai. Não existe outra forma de Cristo ser formado em nós que não seja estudando a palavra. E esse povo, que ainda é menino, se o juízo vir, e quando vir, ele vai ficar louco. Sabe por quê? Ele não entende a loucura da pregação. Tem pessoas que pensam, como que pode? Eu vou encontrar descanso para minha alma, carregando um jugo e um fardo. Bom, veja o que ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O problema é que nós queremos, depois que ele faz tudo, que ele morre na cruz, que ele passa a vergonha que ele passou por nós, por mim e por você, ao invés de nós chegarmos e irmos agradecer a ele, nós queremos que ele, me dê a casa própria que eu vou te adorar. E o mais interessante, né? Alguns até ganham e fazem um culto maravilhoso de ação de graça, mas depois, agora eu quero comprar o meu carrão. O Deus dele parece um gênio da lâmpada. Sabe quando é que encontra descanso para nossas almas? É quando Jesus é formado em nós. E o nosso gozo, o nosso deleite não é mais as coisas materiais. A nossa paz não está mais em coisas, mas em Cristo. Está como Paulo, lá prisioneiro, Paulo e Silas, e louvavam ao Senhor. Essa é a loucura da pregação. Que o ímpio, antigamente, olhava para os crentes, quando a igreja era pobre, né? Eu lembro quando era criança que a igreja, acho que um irmão que tinha carro, um irmão que tinha geladeira, aí o irmão que não tinha geladeira, pegava gelo na casa do irmão que tinha, mas você entrava na casa dos irmãozinhos, sentia aquela paz, sabe? Aquela paz reinando assim, sabe? Que os ímpios se convertiam, sabe como? A vizinha ia na casa da vizinha crente para pedir alguma coisa, aí começava a conversar, aí sentia paz, ela olhava para a casa da vizinha, lá na minha casa não tem isso, aí ela acabava se oferecendo para ir na igreja da outra. Os crentes, ele é como imã, eles atraíam pela sua paz, não precisava de pregar. Hoje, muitas pessoas não têm isso, sabe por quê? Enquanto Cristo não é formado em nós, a nossa alegria só acontece quando tudo corre bem, quando tudo está dando certo, como nós queremos. Só que aqui diz, se alguém padece como cristão, glorifique ao Senhor. Irmãos, se nós não conseguimos ser felizes, ter paz, só porque ainda não fizemos a reforma na cozinha, como teremos alegria, paz, diante de uma tribulação maior? Então, o julgamento começa pela casa do Senhor, sabe por quê? Foi quando Deus enviou juízo para Israel, foi que Neemias promoveu um grande avivamento. Hoje, nós estamos online. Quantas pessoas não aproveitam o culto online da igreja para se conectar? Hoje, nós temos um grupo para falar, olha que maravilha. Quantas pessoas nem falam no grupo, nem valorizam. Na China já não pode. Para fazer um grupo na China? Então, nós vamos valorizar a comunhão, estar com os irmãos, quando a gente não poder nem pregar na internet mais. Aí sim, nós vamos ver o quanto sentimos falta dos irmãos. Então, nessa hora, a igreja vai se amar mais. Quando cantar o irmão, vai ser aquele abraço, vai ser aquele choro. Porque, na verdade, nós ainda não estamos cheios daquilo que fala de entranháveis afetos. Não amamos a Deus também, sabe por quê, irmãos? Por que não amamos a Deus? Simples.
Observe que a igreja de Atos Apóstolos começa e não havia, em momento algum, Pedro falou: olha pessoal, traga os dízimos. Não houve essa palavra. Mas o amor estava tanto no coração dele, que aqueles que tinham sobrando, vendia para poder ajudar quem não tinha. Uma das provas que a igreja não ama a Deus, porque não ama seus irmãos, nós vemos hoje. E o pior, que isso já vem de cima, né? Pastores milionários, sabendo que no Nordeste há pessoas precisando de ajuda. Como pode? E o mais interessante, se Jesus voltasse hoje, todo o dinheiro desse pastor aí parado serviu para quê? Eu estou falando do pastor porque a coisa começa de cima, não é verdade? Hoje, se juntasse a fortuna dos pastores do Brasil, teríamos escolas, teríamos hospitais. O juízo virá e tem que vir, porque já cheira mal diante nas narinas de Deus, irmãos. A injustiça. Homens se dizendo apóstolos e pastores, enriquecendo com o dinheiro das pessoas. E você acha que Deus não enviaria juízo? Mas por que pessoas seguem esses homens corruptos? Porque não querem estudar a Bíblia. Se você convida ele para ouvir a palavra, não querem ouvir. E não é só não, até dentro da igreja, irmãos. Até dentro da nossa igreja, tem pessoas que não querem estudar a Bíblia. Não querem ouvir um estudo bíblico. Como vai crescer, irmãos? Por isso que o juízo virá. O juízo virá, porque quando o juízo vier, a igreja vai se amar mais. O juízo virá, porque vai fazer justiça diante de tudo que está acontecendo. O juízo virá, porque a palavra é, Jesus vem buscar uma noiva pura, ele vai purificar a sua casa. Sabe por quê? A iniquidade já está no lugar santo. O pecado entrou na igreja. Não existe outra forma de Deus purificar a sua igreja se não for pelo juízo. Por isso, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O meu conselho para você: busque estudar a palavra, busque o crescimento. A única forma de você suportar o que virá é sendo maduro no Evangelho. Porque quem é maduro no Evangelho, ele fica maluco. Ele chega ao ponto de crer que um carro anda sem motor, anda sem gasolina. Aí você fala: pastor, tu crê assim? Mais do que isso. Se você não conhece um doido, prazer, sou eu mesmo. Porque se o Evangelho que eu abracei, que está na Bíblia, que a sombra de Pedro curava, que a cobra mordeu Paulo e a cobra que morreu, então a Bíblia que eu estou lendo não é a Bíblia verdadeira. Então, o que virá, para quem estiver na palavra, irmão, vai ser maravilhoso. Quando Deus começou a enviar juízo sobre a terra, e vai começar, coisas gloriosas vão acontecer. O problema maior vai ser só para quem for menino. Vai ter crente infartando, infelizmente, irmão, vai ter crente infartando, vai ter crente entrando em depressão, porque não tenha dúvida, independente de que você crê ou não, o juízo virá sobre a igreja. Já veio na maioria dos países. Olha como está a Venezuela, Argentina, Chile, Uruguai. Você acha que nós brasileiros somos melhores do que eles? Mas não há tristeza alguma, não. Quando você olha para isso, não se assombre, porque Deus será a nossa provisão. O problema vai ser em quem gostava de exibir o seu carrão na igreja, quem gostava de exibir suas roupas bonitas. E se o juízo vier,
aí vai nivelar. Se vier o comunismo, por exemplo, né? Ele nivela tudo. Tu tem quantas casas? Eu tenho 4, agora só tem então uma, tá? As outras 3 é do governo. Que isso? Já era. E você? Eu tenho 4 carros. 4 carros? 4. Por que 4 carros? Um dá só para você. Os outros 3 é do governo, tá? Então isso vai ser terror para quem acha bonito comer filé mignon sabendo que o seu irmão na fé está comendo arroz com feijão. Não é esse o modelo da igreja? O pior é que alguns ainda acham bonito. Tem crente que passa pelo outro, eu já vi crente que é assim, né? O irmão tadinho, ele foi com muito custo, né? Aí fez um óculos daquele mais baratinho. Aí o outro chega para ele, que legal, aqui meu óculos, faz igual, tem crente que faz igual o Kiko, né? Igual o Kiko. Viu que o irmãozinho lutou para fazer um óculos daquele baratinho, tadinho, não tinha. Aí ele vem aqui, esse óculos aqui, é não sei o que lá, trisal, frisal, nem sei esse nome dessas bexigas que a gente fala aí. E acha legal isso aí. Tem crente que acha tão legal, que ele está vendo o irmãozinho dele andando com um carrinho que tem que empurrar. Aí ele já comprou um, já comprou o segundo, e nenhum momento ele fala, peraí, eu já tenho 2 carros, carão, eu não podia dar menos, ajudar o irmão. Não pensa. Ele acha bonito ele ter um carrão e o irmãozinho andar com aquele furrequinho. Tem gente tão insensível que ele mora numa casa bonita com ar-condicionado, aí vai visitar o irmãozinho, quando entra na casa do irmão é fogo puro. Fogo puro porque a casa do irmão não tem telhado, o teto é baixo e o calor é estremecedor, que o irmão não consegue nem ficar dentro de casa. Tá, a mulher tadinha fazendo comida lá no fogão, suando, e ele olha para aquilo ali, normal. Irmão, o negócio aí é sério. Em momento algum ele fala, irmão, o que eu posso te ajudar? É isso. Então, quando vier o juízo, acabou isso tudo, né? Todo mundo é igual. É igual aquele filme do Titanic, né? Enquanto o Titanic estava bem, né? Aí tinha a primeira classe, a segunda classe. Aí tinha os bonitão, né? Lari, todo mundo bem. Quando o bicho pegou o navio afundou, não tinha rico, o cara joga aquele monte de dinheiro para lá, estava todo mundo no mesmo barco. Assim vai ser quando o juízo vier sobre a igreja. Acabou os crentes ricão, que exibe as suas coisas diante dos membros, e acha, eu não estou nem dizendo para crente que tem muito dinheiro dividir, não, irmão, não é isso que eu estou falando, não. Pelo menos pensar em socorrer os irmãos, nossos irmãos no Nordeste, no Norte. Irmãos, eu não vou lá, mas o que eu escuto falar, às vezes eu não consigo nem ver, me dá tristeza de ver como tem sofrimento. E pessoas, normal, acha que Deus deu aquela riqueza para ele acumular. Irmãos, não foi opcional. Lembra o que Jesus falou? Jesus não falou assim, olha, Jesus não disse, olha, não é bom que você ajunte tesouro no céu. Jesus não falou isso. Jesus diz assim, não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis. Agora, se não ajuntar, como que eu tenho 4, 5 casas, 3, 4 carros e conta no banco, sabendo que eu tenho irmãos passando? Eu não consigo entender isso, irmão. Me perdoe. Eu não consigo entender isso aí diante da palavra. Porque não é isso que a palavra ensina. Ou é? Então o juízo virá, porque nivela todo mundo. Então vai ser tristeza para quem gostava de se amostrar, não é verdade? Para quem está na palavra, vai ficar igual as criancinhas quando é pequenininho, né? Que o pai bota fogo no quintal, fica tudo rindo, o fogo pegando, queimando tudo. Ele sabe, irmão, que quando a coisa fica complicada, para quem tem fé, sabe que haverá socorro, pai. Mas se por acaso acontecer até como Estevão sendo apedrejado, irmãos, Estevão estava sendo apedrejado, mas ele viu o céu aberto. Olha, quem não quer ver o céu aberto? Era tanta glória que ele fala, pai, não impute esses pecados, está tão bom que eu estou vendo, como que é bom ser apedrejado. É isso, irmãos, é loucura da pregação,
É impossível a um homem normal entender isso. Precisamos sair desse evangelho lógico, como 2 e 2 são 4, esse evangelho que parece mais um conto de fadas, e entrar no evangelho da Bíblia, do sobrenatural. Mas não se esqueça, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E não se assuste se isso acontecer, mas enquanto não acontece, é bom que a gente se prepare, porque quem não estiver preparado vai ficar complicado, porque não vai entender o que está acontecendo e vai achar até que Deus está sendo injusto, e Ele não está sendo injusto. A igreja do Brasil está semelhante à cidade de Nínive, já chegou até o céu. E como Deus mandou a Covid, e o povo não mudou, eu creio que agora só resta o juízo chegar. E não tenha dúvida, o juízo virá. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, a minha oração nesta noite, Pai, é que nos dê graça para que possamos nos posicionar, para que possamos, ó Pai, fazer a nossa parte, ser um instrumento nas Tuas mãos para pregar a Tua palavra, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que a Tua igreja não tem dado um bom testemunho, tem sido omissa, corrupta. Sabemos que o que nós merecemos é juízo, Pai, sabemos que merecemos o juízo. Como fomos omissos em pregar contra o pecado, contra a apostasia, contra a imoralidade, contra tudo de mal que entrou no santuário, que entrou na Tua igreja. Por isso, Senhor, a nossa oração nesta noite, não é que o juízo não venha, é que Tu nos dê graça, para que possamos nos posicionar, ó Pai, em pregar contra tudo que está errado, e sermos um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, porque muitos estão dispersos, muitos estão, ó Pai, dormindo no sono da indolência. Ó Deus, dá-nos graça para prosseguir, Senhor, dá-nos graça para ser um instrumento nas Tuas mãos, dá-nos graça para que não possamos ser covardes, ó Deus, mas nos posicionarmos, ó Deus, porque eu sei que Tu és fiel para nos guardar diante de toda e qualquer adversidade que porventura venha através do juízo. Senhor, Tu és o justo juiz. Nós reconhecemos as nossas iniquidades, nós reconhecemos que a Tua igreja não tem feito aquilo que deveria, tem sido um mau testemunho. Toda semana um escândalo da Tua igreja aparece na mídia, e muitos pastores, muitos homens de Deus já não querem mais pregar a Tua palavra, e fazem do evangelho um trampolim para a fama, o comércio, a imoralidade, a apostasia, a heresia entrou na Tua casa. Reconhecemos, ó Pai, por isso, ó Deus, nos prepara, nos capacita e nos dê graça, para que possamos renunciar à nossa vida, para ver a Tua glória, porque sabemos que sem cruz, sem renúncia, não há evangelho. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém.